Galera, a terceira temporada de Damate já começou. E enquanto se desenrola ali o novo arco, com novos personagens e novos acontecimentos, que tal sabemos um pouco mais sobre a família do nosso querido protagonista, Bel Crânio. Acho que não podemos começar sem falar da líder, embora não pareça muito, para falar a verdade. A principal responsável pela família, a deusa Hestia. Baixinha, extremamente energética e dona de um mini vestido com uma fita azul em volta do corpo que quebrou a internet em 2015, ela é uma trabalhadora árdua que sonha um dia poder ter um relacionamento sério com o Bel. E embora ela tente de tudo, até agora não mudou muita coisa não. Mas apesar de ter uma certa preferência por ele, ela gosta e valoriza tanto quanto os outros membros do seu clã. Mas todo mundo sabe que lá no fundo, se dependesse dela, só teria o Bel mesmo como membro. Apesar de ser muito esforçada em tudo o que faz, a Hestia sempre parece se dar mal. Há sempre algum tipo de imprevisto ou até mesmo falhas que impedem que ela consiga o que mais quer naquele momento. Tipo como se o universo conspirasse contra, mas ela não se importa muito com isso e continua trabalhando na esperança de um dia, de fato, conseguir. E sendo alguém que valoriza mais do que tudo aqueles que gostam dela, ela sempre quer retribuir o favor que lhe foi concedido, não importando o que precise fazer para retribuir à altura. Como exemplo, atualmente ela está mais do que focada em pagar a dívida que tem com a Hephaestus, que fez a principal arma do Bel e custa ali alguns milhões. Pelo menos ela está tentando, né? Inclusive a própria Hestia encontrou 2 empregos para ver se consegue alcançar esse valor mais rápido. É uma fofa, né, mano? A Lily foi uma das primeiras pessoas de fora que realmente quis fazer parte da família Hestia. Não por ter segundas intenções ou levar em conta a situação do clã de uma deusa falida, que literalmente tinha apenas um único membro. Foi justamente lá que ela encontrou um lugar que pela primeira vez poderia chamar de casa, e pessoas que pela primeira vez poderia considerar de fato uma família, apesar de constantemente brigar com a Hestia, na maioria das vezes por causa do Bel. Inicialmente ela odiava aventureiros devido ao tratamento que recebia por ser uma suporte, e só saía em aventuras com eles por causa desse ser o seu trabalho. Mas ela sempre dava um jeitinho ali de se vingar, geralmente roubando a grande maioria dos itens mais valiosos da Dungeons que eram dropados, já que ela não podia lutar diretamente com eles por não ser tão forte assim, e mesmo sofrendo ainda mais nas mãos deles por ela não fazer tecnicamente o seu trabalho direito, ainda assim a Lily sentia que valia a pena, já que era algo que só ela poderia fazer. Depois de encontrar com Bel e ver que ele era diferente dos outros, assim como a Hestia, ela acabou se apaixonando por ele. E depois de sair da sua antiga família, a família Soma, a Lily ingressou na família Hestia na tentativa de ficar ao menos um pouco mais próxima dele. Mas até agora, também não mudou muita coisa não. Sobre suas habilidades, ela pode não ser muito forte nas batalhas, mas é extremamente inteligente e considerada o cérebro da família, responsável pelo desenvolvimento de planos e estratégias de batalha. Talvez por conta disso ela tende a ser um pouco mais cautelosa e lógica em qualquer tipo de discussões que eles venham a ter. Às vezes soa até mesmo um pouco fria demais, por sempre procurar ali o caminho mais seguro. Mas ela não faz isso por mal, é muito pelo desejo dela de não querer que nada de pior aconteça com seus companheiros. Tadinha da Lily. Para não dizer que o Bel só recruta garotas para o seu time, temos o Velf, que prova que isso é nada mais, nada menos do que apenas coincidência. E bom, ele inicialmente pertencia à família da Hephaestus, mas as coisas mudaram um pouco depois que ele conheceu o Bel. Podemos dizer que o Velf é o meio aventureiro e o meio ferreiro, e sendo aprendiz da Hephaestus, ele tinha o sonho de ser um grande ferreiro como ela, mas percebeu que teria que seguir um caminho diferente do que ele pensava para conseguir seguir os mesmos passos da deusa que ele tanto admira. Inclusive ele foi incentivado por ela mesma a tomar essa decisão. Se compararmos com a Lily, o Velf também tem um certo papel de suporte nas batalhas, mas ele vai bem além do que só ser capaz de reforçar ou produzir novos equipamentos, de qualquer level, mesmo sem qualquer tipo de treinamento. Ele gosta e participa ativamente de qualquer batalha, tanto que a sua principal arma, a grande espada que geralmente fica nas suas costas, é criação dele, que por falar nisso, ele também tem uma alta resistência ao fogo, e os seus ataques do elemento de fogo também são bem mais fortes do que o normal. E isso é graças a pertencer à família Crozo, que há várias gerações são especialistas em manipular esse elemento como ferreiros bastante habilidosos. A Mikoto, de forma geral, tem uma história bem parecida com a do Velf.
Antes de se juntar à família Hestia, ela pertencia à família Takemikazuchi, mas, ao contrário dele, ela não saiu por completo e meio que hoje faz parte dos dois clãs oficialmente. Acolhida por sua primeira família, ainda quando era muito nova, inicialmente eles não moravam em horário, mais ou menos 2 anos antes da chegada do Bell e então o início dos eventos. Mas eles viram que lá eles poderiam ganhar mais dinheiro e ajudar a manter o tempo no qual eles faziam parte. Tendo uma personalidade mais séria, fazendo de tudo para que sua honra sempre permaneça intacta, ela não tolera nenhum tipo de injustiça ao seu redor, e se encontrar algo que vá contra o que ela acredita, ela faz de tudo para poder mudar isso. Mais ou menos ali o que a gente teve no arco da Haruhime. Fora o fato dela procurar fazer tudo da maneira mais justa possível, onde mesmo táticas mais covardes, em caso de emergência, e que de fato a beneficie, sendo uma das únicas opções que ela tenha naquele momento, ainda assim faz com que ela hesite, ou pense 2, 3, 10 vezes antes de agir, e muitas vezes ela acaba não fazendo nada. Só não sei dizer se isso é uma coisa boa ou ruim. Sobre suas habilidades, a Mikoto pode lançar magias enquanto se move sem precisar parar para conjurar o feitiço. E acredite, isso é bem roubado, são poucos aqueles que conseguem fazer o mesmo. E dentre elas, tem o Futsu no Mitama, um tipo de magia de gravidade onde uma espada roxa cai sobre os seus inimigos, deixando um círculo roxo na área, criando assim uma espécie de campo de força que paralisa os inimigos. E essa magia é tão forte que faz efeito até mesmo contra inimigos mais fortes, o que é bem útil. Temos também o Yato no Kurogarasu e o Yata no Shirogarasu, onde no primeiro ela pode procurar por inimigos ocultos numa área, mas apenas aqueles que ela já viu em algum momento. E no segundo ela pode procurar por membros da sua família que possam estar desaparecidos, mas eles precisam estar registrados oficialmente e só funciona para membros da sua família mesmo. Mas ainda assim não deixa de ser uma boa habilidade sensorial. A Haruhime cresceu na mesma região que a Mikoto e desde então elas são muito amigas. Mas apesar desse fato, em um certo momento ela foi desertada pelo seu pai, acusada injustamente, vale dizer, atacada por bandidos quando saía da sua casa e acabou sendo vendida para a família Ishtar para cumprir certos deveres, porque a própria deusa gostou muito dela e achou que a Haruhime tinha grande potencial. Foi assim que começou o arco dela e tudo mais. Sobre suas habilidades, ela seria uma suporte com especialidade em aumentar o desempenho de seus companheiros nas batalhas. E elas são bem roubadinhas, por sinal. A Uchide no Kozuki é uma magia que aumenta instantaneamente o level de um único aliado, e o efeito dura cerca de 15 minutos, e talvez possa ser considerado como uma magia exclusiva dela. Poucos sabem que algo assim existe, e não é para menos. Imagina a guerra que seria se algo assim se tornasse conhecido por todos. Até mesmo o Bell não seria capaz de tancar uma cidade inteira. A segunda magia chama-se Kokonoe, no qual a Haruhime pode despertar até 9 caudas e multiplicar o efeito de uma outra magia. Por exemplo, se ela utilizar a Uchide no Kozuki, poderia lançar até 9 alvos diferentes. Mas por enquanto ela só consegue despertar no máximo 5. E infelizmente não tem muita resistência para deixar por muito mais tempo. Mas imagina como isso é roubado, mano. Pena que ela não gosta muito de lutar. E todos na família Hestia concordaram em não utilizar esses poderes. Que desperdício, cara. O Bell foi o primeiro membro oficial da família Hestia e principal responsável pela vinda dos outros membros. Sério, bem que o nome oficial da família poderia ser Família Crânio. Mas enfim, a deusa mesmo é a Hestia, né? Seu coração puro e forte senso de justiça faz com que ele muitas vezes age por impulso e entre em problemas sem necessidade nenhuma. Mas sempre por uma boa causa, ele quer ajudar a tudo e todos, sempre que possível. Entre suas habilidades está o roubadíssimo aumento de XP, que faz com que ele ganhe muito mais experiência do que o normal em qualquer coisa que ele faça. Para vocês terem uma ideia, ele levou 1 mês e meio para alcançar o nível 2 e 1 mês para alcançar o nível 3. E quem acompanha sabe que o upar de level em Damate não é uma coisa muito fácil não, mano. E não podemos esquecer da primeira e única magia de fato dele, o Firebolt, protagonista de uma das cenas mais épicas de todo o anime, naquela luta do Bell contra o Minotauro. Quem não se arrepiou mentiu, hein? E por último, a mais nova membro da família Hestia, mesmo que provisoriamente, Vine. Ela é uma Voivro, um dragão que possui características humanas que nasceu no meio dos andares da dungeon, aparentemente sem nenhuma explicação.
Sendo gentil, mas ao mesmo tempo muito medrosa, a Vinnie procura fazer de tudo para ajudar aqueles que são importantes para ela, mas ela é facilmente influenciada pelos olhares dos outros, ou até mesmo pelas suas próprias ações, que a fazem a hesitar constantemente, principalmente quando ela precisa fazer uma decisão por conta própria. Tipo quando ela machucou o Bell sem querer, quando eles estavam brincando. Ela se desesperou profundamente, achando que seria mais uma vez abandonada, mas ainda bem que não. Deu muita pena dela, cara. Sobre suas habilidades, por ser um monstro que possui inteligência, ela é bem mais forte do que qualquer outro comum. A velocidade e os sentidos dela também são bem mais apurados, que a permite despistar monstro ou qualquer caçador com uma certa facilidade, perceber coisas que nenhum outro poderia, ou no mínimo demoraria bem mais para perceber. Não podemos esquecer que por ela ser um dragão, ela também é muito resistente a veneno, ou seja, para derrotar ela tem que ser no X1, frente a frente, sem trapaça. Bom, se você ficou até aqui, por favor, deixe um gostei, considere se inscrever e fique à vontade para deixar alguma sugestão para próximos vídeos. Muito obrigado por me ver até aqui e até uma próxima!